Olá! Nossas cidades não crescem do nada, né? Por trás de cada prédio que sobe, de cada bairro que nasce, existe uma estrutura jurídica bem complexa. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessas regras do direito imobiliário urbano. Esta nossa análise é toda baseada no Caderno de Estudos número 21 sobre Direitos Reais, que foi elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Vamos juntos descobrir as ferramentas legais que moldam o nosso dia a dia. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa: como é que a lei, na prática, constrói uma cidade? Porque afinal, a gente não está falando só de tijolo e cimento. A gente está falando das regras, dos instrumentos jurídicos que permitem que a cidade evolua, seja crescendo para cima, com os prédios, ou se espalhando para os lados, com novos bairros. Olha só o nosso mapa da conversa de hoje. Primeiro, a gente vai entender o cenário geral do crescimento urbano. Depois, vamos mergulhar no fascinante direito de laje. Na sequência, vamos decifrar como a lei protege quem compra um imóvel na planta, na incorporação imobiliária. Aí, partimos para as regras do parcelamento do solo e, para fechar com chave de ouro, uma revisão rápida com os pontos que realmente importam. Então, vamos lá. Conforme as cidades incham, o espaço fica cada vez mais caro e disputado. E para organizar essa bagunça toda, a lei precisa agir, precisa criar soluções. É aí que ela desenvolve estruturas legais bem específicas para gerenciar tanto esse crescimento vertical, para cima, quanto a expansão horizontal, para os lados. E é exatamente nesse contexto que entram os três protagonistas da nossa conversa: o direito de laje, a incorporação imobiliária e o parcelamento do solo. Pensa neles como peças-chave de um quebra-cabeça. Cada um deles foi criado para resolver um tipo diferente de problema na cidade. Agora, a gente vai analisar um por um, em detalhe. Vamos começar pelo direito de laje. Essa é uma figura jurídica que, embora seja relativamente nova no nosso Código Civil, na verdade, ela só veio para dar um nome e regras para uma coisa que já acontecia há décadas na vida real do brasileiro. É basicamente a lei reconhecendo a propriedade no céu, por assim dizer. Mas afinal, o que é esse tal direito real de laje? Bom, imagina uma casa térrea. O dono dessa casa pode ceder a parte de cima, a laje, ou até a parte de baixo, o subsolo, para que outra pessoa construa ali. E essa nova construção se torna uma unidade totalmente independente, com sua própria matrícula no cartório de imóveis. Agora, atenção máxima aqui, porque essa é a diferença crucial e a pegadinha clássica de prova. Qual a grande diferença entre a laje e um apartamento normal, num condomínio? E aqui está o pulo do gato. Como eu bem destaco o professor Lessa, o dono da laje não é dono de uma fração do terreno. Ele é dono da construção dele, do volume, mas não de um pedacinho do solo. E isso, somado à necessidade de um acesso totalmente independente, é o que define o Instituto. Anota aí e não esquece mais: 180 dias. Esse é um prazo decadencial, ou seja, é aquele tipo de prazo que não perdoa. Usou ou perdeu. É o tempo para exercer o direito de preferência. Se o dono da casa de baixo vendeu o imóvel e não avisar o titular da laje, o titular da laje tem 180 dias, contados a partir do registro da venda, para depositar o valor e comprar o imóvel para si. E o mesmo vale no sentido contrário, claro. E tem mais um prazo vital aqui: 5 anos. Pensa na seguinte situação. E se a casa de baixo, a construção base, desmoronar? O que acontece? Em regra, o direito de laje acaba junto. Mas tem uma exceção. Se essa construção base for reconstruída em até 5 anos, o direito do titular da laje é preservado. É uma proteção bem importante. Certo, agora vamos virar a chave. A gente sai da laje e entra na incorporação imobiliária. Aqui a lógica muda completamente. A gente não está mais falando de regularizar uma construção que já existe, mas sim de proteger quem compra um sonho, um imóvel que ainda vai ser construído. Vamos ser sinceros, comprar um imóvel na planta é um tremendo ato de fé, né? A pessoa paga por algo que ainda não existe. E o grande medo de todo mundo é: e se a construtora falir antes de entregar a obra? Para diminuir esse risco, a Lei de Incorporações criou mecanismos de blindagem, verdadeiros escudos para proteger o investimento de quem comprou. E o principal desses escudos se chama patrimônio de afetação. Pensa nisso como se fosse uma caixa forte jurídica. O terreno, o dinheiro pago pelos compradores, os materiais, tudo que é daquela obra específica fica separado do patrimônio geral da construtora. Assim, se a empresa quebrar, as dívidas de outras obras não podem tocar nos recursos daquele empreendimento. É uma blindagem.
E olha só que espetacular essa proteção máxima ao comprador. A súmula 308 do STJ é um divisor de águas. Ela diz, em bom português, que aquela hipoteca que a construtora faz com o banco para financiar a obra não tem validade contra o comprador que já quitou seu apartamento. Ou seja, o direito de quem comprou e pagou tudo direitinho prevalece sobre a garantia do banco. É uma virada de chave fundamental. E o direito, claro, não para de evoluir. Uma mudança bem recente de 2022 veio para simplificar as coisas no cartório. Antes, eram 2 atos separados. Primeiro registrava a incorporação, depois instituía o condomínio. Agora, tudo é feito num ato só. Isso barateia e agiliza muito o processo para o empreendedor. Beleza, já falamos de como a cidade cresce para cima. Agora, vamos ver como ela se expande para os lados. Como é que uma fazenda enorme se transforma num bairro? A resposta é através do parcelamento do solo, que tem um conjunto de regras bem rígidas. A primeira grande diferença aqui é bem simples de pegar. Se a divisão da terra envolve a abertura de ruas novas, de vias públicas, a gente está falando de um loteamento. Agora, se a divisão só aproveita as ruas que já existem ali no entorno, aí é um desmembramento. Fácil, né? Agora, vamos para uma distinção super moderna e importante. Qual a diferença entre um bairro aberto que veio de um loteamento e um condomínio fechado, o tal do condomínio de lotes? A resposta está na propriedade das ruas. No loteamento, as ruas são públicas, pertencem ao município. Já no condomínio de lotes, as ruas são propriedade privada de todos os donos dos lotes, como se fosse o corredor de um prédio. E aqui tem um ponto que é ouro para qualquer prova. No instante em que o loteador registra o projeto do loteamento no cartório de imóveis, as ruas, praças e áreas verdes passam a ser propriedade do município. É automático, não precisa de escritura de doação, não precisa de nada. A transferência acontece por força da lei. Isso está lá no artigo 22 da Lei 6.766. Certo, chegamos na nossa revisão final. Vamos amarrar todos os pontos mais importantes que a gente viu até agora. Pensa nisso aqui como um flashcard de estudo, para garantir que o essencial ficou bem gravado na memória. Então vamos lá, para nunca mais esquecer. Primeiro, laje não dá direito à fração do terreno. Segundo, as ruas de um loteamento são públicas e a transferência para o município é automática. Terceiro, as ruas em um condomínio de lotes são privadas. Quarto, o patrimônio de afetação funciona como um escudo para o comprador de imóvel na planta. E quinto, a súmula 308 do STJ protege o comprador da hipoteca feita entre a construtora e o banco. Guarde bem esses 5 pontos. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. A lei já se adaptou para regular o subsolo, o espaço aéreo, novas formas de morar, mas com o avanço da tecnologia, com a demanda cada vez maior por espaço, qual será a próxima fronteira? Será que vamos ter propriedade sobre rotas de drones, direitos sobre túneis de logística? O direito imobiliário está sempre em movimento. Este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!